No livro de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, você lê o seguinte texto, acompanhe na tela. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Veja você, Jesus encontrou um cego de nascença e os discípulos criam como a sociedade daquela época cria, que um cego de nascença só poderia vir a existir se os pais deles cometeram pecados. Então, como fosse uma punição, uma maldição pelo pecado dos pais, os filhos nascessem com algum defeito físico. Então, o fato daquele jovem ter nascido cego é porque possivelmente os seus pais tivessem pecado e como punição o filho nasceu cego. Essa era a crença da época, tá bom? Era uma ideia que se tinha, ideia de maldição hereditária. Ou ele tivesse pecado. Quando a ideia é que ele tivesse pecado, o próprio cego de nascença revela para nós que havia também uma outra ideia que simulava naquela época, que circulava naquela época, que é a ideia da reencarnação. Ou seja, numa outra encarnação passada, aquele jovem fez algo tão ruim que ao ser reencarnado e nascer novamente, agora ele nasceria cego, como punição da que na vida passada ele havia feito algo que desagradou a Deus, agora ele nasceu cego. Duas ideias. Uma de reencarnação, a outra de maldição hereditária de pais a filhos. A resposta de Cristo é óbvia. Ele disse, olha, nem uma coisa, nem outra. E isso me dá uma ideia da sabedoria de Jesus ao tratar pessoas que pensavam diferente do que ele pensava. Jesus falou assim, ele não entrou, olha, vocês estão errados, isso não é verdade, vocês estão errados, isso aí não existe, tá? Ó, isso aí é besteira, isso aí é idiotice que vocês estão pensando, isso aí não existe esse negócio não, de reencarnação, isso aí não existe não, tá? Ele não falou nada, ele não bateu de frente, ele simplesmente falou, olha, nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que fosse manifestada a glória de Deus. O que você percebe? Como Jesus trata pessoas que pensavam diferente dele. E isso me dá sabedoria para tratar você que pensa diferente de mim como Jesus tratou. Se você pensa assim, não sou eu que vou ferir você ou querer fazer você acreditar no que eu penso contrariando a sua ideia. É uma questão de maturidade. Você pode chegar a ter um conhecimento e mudar de ideia, ou eu posso chegar a um conhecimento que você tem, que eu não tinha, e mudar de ideia. Mas agressão não há. Por parte do meu mestre, nas Sagradas Escrituras, eu tenho esse exemplo de humildade, de não buscar trazer à baila, contradizer assuntos que não dizem respeito à salvação. Não diz respeito à salvação. A ideia do que se cria não tinha nada a ver com salvação. Então Jesus não vai entrar no mérito da questão. Eu vou discutir com vocês para quê? Isso aí não vai mudar nada se você vai ser salvo ou se você não vai ser salvo. Crê se vocês creem em encarnação ou se crê em maldição hereditária. Se você acredita nisso e se isso de fato for verdade, você conheceu isso, isso não vai mudar a sua salvação. O seu vir morar comigo, se você acreditar em mim como seu Salvador, Jesus falando, é claro. Isso me dá um bom exemplo. Mas dá uma olhadinha no segundo exemplo. É mais interessante ainda. Acompanhe o texto. Está na tela. O outro texto está em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 em diante. Ali nós temos uma história bastante interessante, em que Jesus conta uma parábola. Só que ele estava contando essa parábola para um grupo de pessoas que tinha uma crença. Qual que era a crença? Eles não acreditavam em ressurreição, não. Eles acreditavam que a pessoa que morreu boa vai direto para o céu. E a pessoa que morreu no pecado, na iniquidade, ia direto para o inferno. Essa é a ideia que se tinha. Jesus encontrou um grupo que pensava assim. Embora Jesus não pensasse assim, porque Jesus sabe que existe ressurreição, tanto é que ele ressuscitou. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a Bíblia enfatiza a ideia de que existe ressurreição. Mas Jesus encontra um grupo de pessoas que não acreditam na ideia da ressurreição. Eles acreditam na ideia de que morreu, vai para o inferno direto se tiver coisa errada, ou vai para o céu direto se tiver feito coisa boa. Era essa a crença que esse grupo de pessoas tinha, os saduceus.
E agora então, Jesus chega diante dessas pessoas e eu fico imaginando Jesus pensando, né? Eu acho que ele pensou assim, esse grupo aí pensa diferente de mim. A verdade, eles não conhecem, eles acreditam nisso, de que morreu vai para o inferno ou vai para o céu, dependendo do que fez. Mas eu que sou filho de Deus, eu acredito não. Eu sei que existe ressurreição, porque eu sou a ressurreição e a vida. Mas eles não creem nisso, eles creem diferente. Então eu vou chegar ao seguinte, vocês estão errados, tá bom? Vocês não conhecem nada, vocês têm que estudar mais, vocês têm que acreditar em mim, porque esse negócio que vocês acreditam está errado. Vocês têm que acreditar em ressurreição, porque ressurreição é verdade. Mas Jesus não faz isso, não faz isso. Muito pelo contrário. A partir do versículo 19 de Lucas 16, Jesus conta uma parábola de Lázaro e do rico, e essa parábola vem exatamente, tá, na compreensão do que eles acreditam. Conta, olha, tinha o rico, tinha o Lázaro queria comer das migalhas do rico lá, e o rico era mau, era avarento, mesquinho, não dava nada para o Lázaro. E aí Lázaro ainda era doente, tinha lepra, via se coçando, os cachorros viam lamber as feridas. Aí morreu, ambos morreram. Só que Lázaro foi para o céu e o rico, que era avarento miserável, foi para o inferno. Na parábola que o próprio Jesus contou, ele usou o que eles acreditavam, tá? Sem entrar no mérito da discussão, para fazer eles entenderem uma grande verdade. Que verdade? O único momento que você tem para escolher ser salvo ou não é enquanto você está vivo. Depois que você não estiver mais vivo, não existe chance de mudar o seu destino, da qual você já escolheu enquanto estava vivo. A mensagem principal de Jesus, resumindo nessa parábola, foi o seguinte: olha, o poder de decisão de vocês ao lado de Cristo ou ao lado do diabo é enquanto você está vivo, porque depois que morreu, ou na ressurreição você vai para o céu, ou na ressurreição você continua na terra. Mas Jesus não usou a palavra ressurreição. Jesus não entrou no mérito da questão, porque crer nisso não é ponto de salvação. Se você crê que existe ressurreição ou não, isso não vai interferir na sua salvação. E Jesus usou uma parábola na compreensão deles, no conhecimento que eles tinham, sem discutir a ideia da diferença entre o que Jesus cria e eles criam, para explicar uma grande verdade. Você percebe a sabedoria de Jesus, que merece a minha imitação, para não criar atritos nem ferir o outro por pensar diferente? Isso é sabedoria. E é isso que eu proponho nesse canal. Cabeça Deus deu para pensar. Vejam vocês como exemplo de Cristo em tratar pessoas que pensam diferente do que ele pensava, é um exemplo para mim. Que você reveja como você tem tratado as pessoas, até nos canais do YouTube, que tem vários, só porque pensam diferente do que você pensa. Imite a Cristo. Ele merece. Ele é digno de ser imitado. Dá uma olhadinha no próximo texto. Romanos, do capítulo 14, versículo 1, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Olha só que versículo sábio, né? Que inteligência. Acolhei as pessoas que pensam diferente de você, não para discutir as opiniões, mas acolhei com amor, com bondade, com carinho. O cerne é Cristo. Cristo é o cerne. Ele sim. Nós devemos apontar sempre para Ele. Os pensamentos, não vamos deixar que diferenças que não são questões salvíficas interfiram entre o meu relacionamento respeituoso com você e vice-versa. Acolhei uns aos outros. Isso é importante nós pensarmos. Dá uma olhadinha no outro texto. Em Atos, no capítulo 17, nós temos ali a partir do versículo 15 em diante, nós encontramos ali Paulo. Ele vai então pregar e ele encontra pessoas que creem que não existe ressurreição. Mas Paulo, convertido ao cristianismo, conhecedor da palavra, ele entendeu de que a ressurreição de fato existe, como a Bíblia diz que existe. Mas ele encontrou um grupo que não cria em ressurreição. Diferente de como Jesus tratou as pessoas que pensam diferentemente, vejam só como Paulo foi tratado quando ele levantou à baila a questão da ressurreição. E o texto diz bem claro, quando ele falou em ressurreição, no discurso dele, o que acontece? Por quê? Porque ele estava pregando para um grupo de pessoas que não acreditavam em ressurreição. A ideia deles era diferente. Quando ele fala em ressurreição, vejam como ele é recebido pelas pessoas que não acreditam naquilo que ele está falando. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos,
Uns escarneceram, outros disseram. A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Perceberam? Quando ele falou sobre um assunto da qual eles não criam, ele falou, já vem com besteira aí, cara, vem com idiotice, cara. Mente pequena, cara. Ó, a respeito disso, em outro momento a gente discute. Isso é muita besteira para eu parar para te ouvir. Perceberam a incoerência de como ele foi tratado? Simplesmente por pensar diferente? Não é isso que temos feito? Agido como essas pessoas? Tratando as pessoas que gravam vídeo só porque pensam diferente da gente, de maneira desrespeituosa, escarnecendo, zombando, ofendendo, xingando. Eu convido aos internautas que gravam vídeos. Você pode gravar o que quiser, meu amigo. E é justo que assim o faça. Divida conosco o que você pensa. Por mais ignorante que eu possa ser, uma questão de amor a você, de respeito a você, é não chamá-lo de tolo ou desrespeitar nas redes sociais. Por quê? Porque exemplo de Cristo é bom imitar. Vamos tratar com respeito questões que não dizem respeito à salvação. Vamos conversar, vamos dialogar. Agora, será que Deus tem um intento que todos nós pensemos igualzinho, todo mundo pensa igualzinho, ninguém tem nada a pensar diferente, é unicamente um único pensamento? Será que é interesse divino? Tem um verso aqui na palavra do Senhor que me mostra que não é assim. Dá uma olhadinha no texto. 1 Coríntios 11, versículo 19, diz assim: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Que haja partido. Um partido pensa assim, outro partido pensa assim, outro partido... Isso é necessário que haja. O que é interessante é nós nos respeitarmos quando essas diversas ideias ficam no campo das ideias, discussões sensatas, inteligentes. Vamos ouvir o que os terraplanistas têm a dizer, vamos ouvir o que os globalistas têm a dizer, porque existem ambas questões de ambos os lados com ponto de interrogações enormes. Quem estuda os dois lados sabe que existem coisas na Terra esférica que existe um ponto de interrogação muito grande que não se explica. Existem coisas na ideia da Terra plana que existe um ponto de interrogação muito grande que não se explica. Existem coisas na questão da Trindade que existe um ponto de interrogação que não se explica. Existem questões na ideia de quem não acredita na Trindade que tem um ponto de interrogação que não se explica. Existem vários pontos de interrogação nas Sagradas Escrituras. E não é interesse de Deus desvencilhar e fazer todas as coisas serem conhecidas. Ele mesmo disse, tem coisa que é para mim. O que é encoberto é para mim. O que é desencoberto, o que está aberto, você fica à vontade em vasculhar. E eu quero te convidar, meu amigo, para que nós possamos ser respeituosos de hoje em diante em relação ao que ouvimos de ideias diferentes daquilo que pensamos. Sem transgredir princípios, sem fazer concessões com princípios. Sejamos respeituosos àquelas pessoas que têm ideias diferentes da nossa. Lembramos todos que estamos numa caminhada. E nessa caminhada rumo à Canaã celestial, ao encontro com Cristo, não é uma caminhada igual, que todo mundo está do lado do outro, não. Essa caminhada um está atrás do outro. Existem pessoas mais afastadas, existem pessoas mais à frente, existem pessoas que estão no meio, mas está todo mundo indo. Quem está aqui na frente tem uma visão diferente de quem está lá atrás. Mas o fato é que todos nós estamos seguindo nessa caminhada. Eu quero terminar com um texto muito sábio, que eu quero que você pondere nesse texto. Ouça o texto com inteligência, foi escrito por alguém com inspiração divina, e que possamos refletir nossa conduta quando encontramos pessoas que pensam diferentes da gente. Acompanhe o texto. Vejam vocês que texto interessante, O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão mantendo com firmeza a sã doutrina. Há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não surgem novas questões em resultado de investigação das Escrituras, quando não aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmos, para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando
nem sabem o que. Testemunhos Celestes, volume 5, página 707, no parágrafo 1. Ellen White. Achei muito sábio esse escrito, de maneira muito inteligente. Não é o fato de termos a mesma ideia e todo mundo pensar igual, de que então estamos coerentes de acordo com a nossa fé. Essa divergência ela é necessária até para instigar o outro e a mim a estudar as Sagradas Escrituras e procurar se assim são ou não. Isso vale para a Terra plana, isso vale para a Trindade, isso vale para a ressurreição, isso vale para a reencarnação, isso vale para homossexualismo, isso vale para condutas sexuais de N áreas. Isso vale para tudo. A regra de fé que eu tenho optado em seguir chama-se Bíblia Sagrada. O que ela diz, eu creio. Por isso acredito em coisas que a Bíblia diz, mas não conheço profundamente toda a Bíblia. Ainda careço de muito tempo a estudar. E estudando-a, eu vou melhorando os meus pensamentos, ou vou até negando alguns que já tenho criado ao longo da minha vida por ensinamentos na escola ou ensinamentos dos meus próprios pais. Ao estudar a Bíblia, vamos verificar qual o dia que Deus requer que nós guardamos. Se é o sábado, domingo ou a sexta-feira. Há diferença de pensamentos? Há. Mas aonde vou encontrar a verdade? Na Bíblia. Então vamos cavucar, vamos procurar. Não vamos ceder a um achismo ou a uma visão que vai me colocar num grupo social que eu gosto de ficar, porque eles pensam assim, se eu pensar diferente não vou ser aceito. Não faça concessões com a verdade, mas também não desrespeite aquelas pessoas que não chegaram num grau de conhecimento da qual você se encontra, que pode estar aquém ou além. O fato é que tenhamos respeito uns pelos outros. Deus te abençoe, um grande abraço e pense, por que cabeça Deus deu para pensar com inteligência, sabedoria e humildade.